Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um dos irmãos, amém? Que privilégio ver você aqui esta noite, uma noite de dor e tristeza para todos nós, né? O Haaland acabou com a alegria da seleção brasileira, a seleção voltou para casa. Eu vou ser sincero com você que no segundo tempo, quando estava 0-0, eu falei assim, oh Deus, pode ser um gol até da Holanda, faz aí, da Noruega, para que logo a gente possa ir para o culto lá, adorar o Senhor, que isso não nos atrapalhe. Não sei se Deus ouviu minha oração, se foi uma coincidência, mas acabou que o Haaland fez 2 gols, né? E aí nos mandou de volta para casa. Triste, mas pelo menos nos tira uma preocupação de nos preocuparmos de estarmos aqui reunidos em culto no horário de jogo. Então agora já não tem mais jogo do Brasil, então essa desculpa acabou. E que bom que você hoje aceitou esse desafio, então, para estar aqui um pouquinho mais tarde e juntos nós buscarmos ao Senhor, não deixarmos o dia de culto, domingo à noite passar, mas buscarmos o Senhor, ainda que estejamos um pouquinho tristes com o que aconteceu à tarde. Tenho ministrado aos irmãos uma série de pregações sobre o Espírito Santo. O tema da nossa série é o Deus esquecido, revertendo a nossa trágica negligência com o Espírito Santo. Nós compramos um livro, o livro de um autor norte-americano chamado Francis Chan, que fala sobre o Espírito Santo. E como tantas vezes o Espírito Santo é negligenciado dentro da vida das igrejas. E o desafio então fosse que nós, membros dessa igreja, fôssemos lendo capítulo após capítulo desse livro durante a semana, e que então no domingo nós pudéssemos juntos meditar numa pregação que trouxesse luz àquilo que foi tratado no capítulo da semana. E assim temos feito então nas últimas 6 semanas, e hoje é a 7ª semana, quando vamos terminar o estudo desse livro e desse tema tão importante para as nossas vidas. O apóstolo Paulo ensinou em Gálatas capítulo 5, verso 16, ele disse: deixem que o Espírito guie a vida de vocês, e assim de forma nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. E nós temos assumido esse desafio para nós, de viver uma vida no Espírito. Ao longo desse tempo, preguei algumas mensagens, e quero assim, en passant, rapidamente relembrar, para que o seu coração se aqueça antes de nós entrarmos nessa que vai ser a mensagem derradeira dessa série de pregações. Primeiro nós falamos, eu tenho Jesus, porque eu preciso do Espírito Santo. E lá nós vimos Jesus, antes de se despedir dos seus discípulos, dizendo, é melhor para vocês que eu vá e o Espírito Santo venha, porque Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai ser o companheiro, aquele que vai ser o consolador de vocês. Então, se Jesus disse que era melhor que Ele voltasse para o Pai, que o Espírito Santo permanecesse conosco, nós precisamos ouvir o que Jesus disse, e entender que temos Jesus para a nossa salvação. Obviamente, é a fé em Cristo que nos conduz à salvação, que traz a paz com Deus em nossos corações, mas é necessário que nós então recebamos a pessoa do Espírito Santo e tenhamos uma relação com Ele, porque Jesus assim nos pediu. No segundo momento nós falamos sobre os nossos medos. Do que você tem medo? E ali falamos sobre o texto de Lucas capítulo 1, verso de 9 a 13, quando o Senhor Jesus conta uma história de um pai humano, como eu e você, que tem condições de dar boas coisas aos seus filhos. E ele termina essa parábola dizendo, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E nós aqui entendemos que nós não precisamos ter medo da ação do Espírito Santo. Embora haja dentro da nossa sociedade uma série de exageros sobre a ação do Espírito Santo, e uma série de negligências em relação ao Espírito Santo, nós não precisamos nem estar no grupo daqueles que ignoram por completo a ação do Espírito, nem estar no grupo daqueles que simulam a ação do Espírito, mas nós podemos procurar um relacionamento equilibrado com o Espírito Santo do Senhor, sem ter medo dele, porque se Deus dá o Espírito Santo àquele que nos pede, àquele que lhe pede, tudo que Deus nos dá é bom, e é para o nosso bem, e o Senhor então deseja que nós peçamos. No terceiro momento nós falamos aqui sobre a teologia do Espírito Santo, e falamos sobre a ação do Espírito Santo já na criação, como ele era o Espírito que agia esporadicamente no Antigo Testamento, vindo sobre a vida dos reis, dos profetas, dos líderes do povo, e como o Espírito Santo se efetivou sobre a vida da igreja, em Atos capítulo 2, quando ele desce sobre a vida da igreja. Vimos lá que essa promessa da vinda do Espírito Santo, do derramamento dele sobre a igreja, era para nós, para os nossos
os filhos, para os servos, para as servas, para todos aqueles que creem e que viriam a crer no Senhor Jesus. Então há essa promessa do Espírito Santo e nós precisamos buscar um equilíbrio no entendimento, no estudo do Espírito Santo, para que possamos viver à luz da sua palavra e da sua vontade para nós. Num quarto momento falamos sobre por que você deseja o Espírito Santo. E os irmãos vão de lembrar que ali nós estudamos o texto do capítulo 8 de Atos, quando então Simão Pedro juntamente com João visitam o avivamento que estava acontecendo na cidade de Samaria. E lá eles conhecem um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas. E esse homem deseja comprar com dinheiro o poder do Espírito, para que ele tenha o mesmo poder que os apóstolos tinham, de erguer a mão e ver o Espírito sendo derramado sobre outras pessoas. Então os apóstolos repreendem esse homem dizendo que o Espírito não nos é dado no objetivo de cumprir os nossos propósitos, que o contrário é o que acontece. O Espírito Santo vem sobre nós para nos capacitar a ouvirmos mais a Deus e obedecermos mais a Deus. Então nós não devemos desejar o Espírito Santo para sermos os melhores pregadores, para sermos os melhores líderes, para sermos as pessoas mais espirituais. Não é esse o desejo do Espírito Santo. Ele deseja encher a nossa vida para que nós sejamos melhores servos, para que nós amemos mais, para que nós tenhamos mais intimidade com o nosso Deus. Num quinto momento falamos então sobre o texto de Romanos 8 e falamos sobre um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. E vimos lá que o apóstolo Paulo ensina que o relacionamento que o Espírito Santo deseja ter conosco não é o relacionamento de um senhor com seu escravo, mas é um relacionamento de um pai com o filho, porque é através do Espírito que nós podemos dizer Abba, Pai. Nós podemos ter essa intimidade de um filho pequeno no colo do seu pai com o nosso Senhor, e é para isso que o Espírito Santo nos chama, para um relacionamento íntimo, profundo, sincero, pertinho do nosso Deus. E então na última semana pude refletir com os irmãos sobre um tema bastante polêmico: esqueça a vontade de Deus para a sua vida. E nós então refletimos que nós não precisamos saber a vontade de Deus para toda a nossa vida, mas nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de tal forma que Ele nos diga o que tem para nós hoje, e que nós possamos obedecer o que Ele nos orienta hoje. Zélia fez menção aqui no momento de dízimos e ofertas, que falamos sobre a história desta viúva pobre, que deixou tudo que tinha na presença do Senhor, sem pensar no amanhã, sem pensar como seria, mas ela tão somente sentiu o Espírito Santo lhe motivando e decidiu obedecer. Pensamos na última semana sobre isso, dizendo que se nós estivermos dispostos a obedecer o Senhor, aquilo que o Espírito Santo nos motiva hoje, nós podemos ter certeza de que Ele vai cuidar do nosso futuro. E hoje então, para terminar essa série, eu quero falar com os irmãos sobre uma igreja sobrenatural, baseado no 7º e último capítulo desse livro, que devo dizer para os irmãos que é um dos capítulos que mais me emociona, mais me agrada, mais me fortalece. Eu já li esse 7º capítulo do livro, acho que umas 4 ou 5 vezes, e hoje eu descobri que tem esse livro em áudio no YouTube, todinho lá, né, no YouTube em áudio, e aí eu peguei o capítulo 7, pus meu fone no ouvido, antes do jogo começar, peguei meu cachorro, fui dar uma volta com ele, e ouvi o 7º capítulo do livro, enquanto passeava com o meu cachorro, e foi edificante para a minha vida, uma vez mais, entender como nós, povo de Deus, somos chamados para um grande projeto que Deus está realizando. Esse projeto se chama igreja, e todos nós somos construtores desse projeto, e Deus não deseja que nós trabalhemos com as armas naturais, mas Ele espera de nós que nós tenhamos uma visão sobrenatural sobre aquilo que é a igreja e sobre aquilo que é a sua missão. Portanto, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4, um texto muito parecido com o que já lemos no início do culto, que é Atos 2, de 42 a 47, Atos capítulo 4, de 32 a 35. Atos capítulo 4, dos versos 32 a 35. Diz assim a palavra de Deus eterna, sempre viva, maravilhosa. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente.
não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu, e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Amém? Perceba que aqui, tanto no texto de Atos 2, de 42 a 47, que lemos no início do culto, quanto nesse texto de Atos capítulo 4, de 32 a 35, nós vemos a narrativa de uma igreja completamente sobrenatural. O Espírito Santo sendo derramado sobre a vida dos discípulos de Cristo, após o cumprimento daquela promessa que Deus deu aos seus discípulos, e então eles são cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a ser tão vivo, ativo, verdadeiro na vida daqueles discípulos, que eles começam a criar uma comunidade que nunca em outro momento foi vista sobre a face da terra. Uma igreja tão sobrenatural, a ponto de ter uma intimidade, uma vivência, uma comunhão, um experimentar da ação do Espírito Santo, que é algo poucas vezes visto na história da humanidade. É bem verdade que em diversos momentos Deus presenteia a sua igreja com alguns avivamentos, e nós vemos isso acontecendo. Há pouco tempo fazia um estudo específico sobre o avivamento que Deus derramou sobre o país de Gales. 1 ano e meio, 18 meses de avivamento sobre aquele país. Um avivamento que aos olhos humanos parece curto. Deus esteve agindo sobrenaturalmente sobre aquele povo durante 18 meses, mas um avivamento que impactou dezenas de milhares de pessoas ao redor de todo o país, e que continua ecoando até hoje, através de pessoas que foram encontradas pelo Espírito Santo naquele lugar. Um país impactado pelo poder de Deus de tal forma, que as pessoas trabalhavam o dia todo nas minas de carvão, saíam das minas ainda sujos de carvão, iam para os cultos, ficavam orando, buscando a Deus a noite toda, e ainda em jejum iam trabalhar nas minas no outro dia. E isso entrava semanas após semanas, reuniões de oração que começavam e não tinham hora para acabar, às vezes duravam 5, 6, 7 dias, porque o povo ia orando, buscando a Deus, e algumas pessoas não queriam sair daquele ambiente, e as pessoas iam se revezando, de tal forma que Deus ia movendo. Pessoas que quando chegavam em cidades e começavam a orar, pessoas afluíam das suas casas e dos seus lugares e vinham até o lugar de oração quebrantadas, procurando a ação do Espírito Santo. Pessoas que nunca se imaginavam que poderiam ter um encontro com Deus, vinham chorando e confessando os seus pecados, porque o Espírito Santo pousara sobre aquela nação durante aqueles 18 meses, de uma forma completamente especial. É bem verdade que como igreja nós não podemos viver de avivamento em avivamento, porque um avivamento não pode ser produzido. Não há como nós produzirmos isso. Embora eu, como pastor da igreja, adoraria que Deus derramasse um grande avivamento sobre a vida dessa igreja, para que nós pudéssemos viver aquilo que talvez foi vivido por John Wesley, ou que foi vivido por Charles Finney, ou que foi vivido por tantos outros líderes de avivamentos que aconteceram no mundo todo. Mas isso é impossível de ser produzido, nós não conseguimos produzir isso. Isso é algo fenomenológico. É Deus que derrama a sua graça quando encontra um verdadeiro amor, uma verdadeira comunhão, uma verdadeira dedicação no coração dos crentes, e faz com que coisas extraordinárias aconteçam. E o paradigma de tudo isso que é a igreja do livro de Atos, uma igreja cheia do poder de Deus. E toda vez que nós, enquanto igreja, estamos em dúvida sobre qual é a verdadeira identidade, qual é a verdadeira missão, qual é o verdadeiro motivo da existência da igreja, o Senhor teve a paciência, o carinho, o zelo conosco, de nos deixar registrado o texto de Atos capítulo 2 e o texto de Atos capítulo 4, para que nós entendamos a essência de uma igreja que não está pautada nas habilidades naturais, mas uma igreja sobrenatural. Posso ser sincero com você? Vivemos dias muito difíceis, tempos difíceis. A vinda de novas teologias, da segunda metade do século XX para cá,
tem trazido grande estrago para a vida da igreja. De tal forma que nós temos visto homens muito habilidosos com a palavra, grandes comunicadores, que têm enchido ambientes e auditórios, não pela ação do Espírito Santo, mas pelo seu carisma, pela sua habilidade, pela sua capacidade de falar. E Francis Chan nos chama a refletir sobre isso no capítulo do livro, quando ele diz: existem igrejas no nosso tempo que funcionam perfeitamente bem, como um relógio suíço, mas que não tem nada da ação do Espírito Santo. É só você encontrar um pregador bonito, carismático, que fale bem e se apresente bem, uma banda que toque maravilhosamente bem e que não erre os acordes, algumas pessoas que tenham habilidade para administrar outras pessoas, algumas técnicas de marketing multinível, e você é capaz de formar uma grande comunidade, uma grande igreja, sem que o Espírito Santo nem saiba do que está acontecendo lá. Temos visto isso na história das nações e temos visto isso na história da nossa nação. Homens que dissimulam a pregação da palavra de tal forma que nós não sabemos se nós estamos ouvindo um palestrante de autoajuda ou um pregador do evangelho. Nós não sabemos se aquele homem é um pastor ou é um treinamento de grupo, ou nós não sabemos se aquilo é um culto ou se aquilo é um workshop. Nós temos vivido tempos difíceis na vida da igreja, e é bem verdade que às vezes nós olhamos para as fachadas, vemos grandes igrejas com templos enormes, patrimônios enormes, multidões afluindo para aqueles cultos, grandes espetáculos sendo apresentados, e igrejas que têm inclusive espetáculos sonoros, espetáculos visuais, espetáculos até mesmo olfativos, igrejas que têm perfumes e cheiros diferentes durante o culto, igrejas que têm facetas mais inúmeras que você pode imaginar, e tudo isso gera um espetáculo de entretenimento, um espetáculo de sedução, um espetáculo de desejo de pertencimento, e de repente o marketing cresce tanto que todas as pessoas dizem: aquela é a igreja da moda e eu quero ser daquela igreja, porque há naquela igreja algo diferente. Eles entenderam o que se precisa fazer para captar as pessoas, para levar as pessoas, para trazer o interesse das pessoas. E aí nós vemos o que temos visto: igrejas enormes, templos gigantescos, multidões afluindo, e vidas que não se parecem em nada com o Senhor Jesus. Pessoas que entram e saem e dizem assim: o culto foi maravilhoso, eu me emocionei enquanto cantava, o pastor falou, parecia que ele estava fazendo carinho na minha cabecinha, foi algo fantástico, maravilhoso. Houve luzes, houve teatro, houve cantoria, tinha coral, tinha isso, tinha aquilo, o culto foi maravilhoso, mas não gera transformação nenhuma, não conduz para Cristo, não transforma as vidas. E meus irmãos, muitos pastores sérios, de igrejas bíblicas, de igrejas profundas, como é a nossa denominação séria, nossa denominação batista, tem se seduzido pelos belos olhos das novidades evangélicas, e tem se deixado levar por esse caminho, e construído igrejas para onde as multidões afluem, mas igrejas incapazes de transformar a vida das pessoas, e de fato fazer com que os indivíduos que dela fazem parte, tenham uma experiência real com o Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos entender que o que Deus tem para a nossa vida, enquanto Igreja Batista Aeroporto, é sermos uma igreja sobrenatural, amém? Uma igreja que transforma vidas, uma igreja que restaura pessoas, uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, mais do que uma igreja onde as pessoas desejam estar. Eu tenho tido uma experiência ao longo da minha vida, que não é muito longa, mas esses últimos 20 anos que sou crente e que prego o evangelho, tenho ouvido sempre a mesma ladainha. Pessoas que me encontram na porta da igreja e dizem assim: eu gostei muito da sua pregação hoje,
mas, salvo algumas exceções muito raras, as pessoas gostam do jeito que eu falo, gostam da minha oratória, gostam de ouvir a minha pregação, dizem assim, quando o pastor Felipe fala, nós prestamos atenção, porque ele é dinâmico, ele fala de uma maneira que nos atrai isso e aquilo, mas é raras as vezes que as pessoas dizem para mim na porta da igreja, pastor, hoje eu decidi mudar, pastor, hoje o Espírito Santo me falou algo, pastor Felipe, hoje eu quero mudar de vida. E meus irmãos, tem sido um desafio para mim ao longo do meu ministério, sumir cada vez mais e dizer, Senhor, usa meus dons, usa meus talentos, usa minha capacidade para a honra e glória do teu nome, mas eu quero ver vidas sendo transformadas através daquilo que eu prego. Eu não quero que alguém dê um tapa nas minhas costas e diga, foi muito legal. Eu não quero que as pessoas dizem, você faz um bom trabalho, mas eu quero que as pessoas digam, Jesus falou comigo, eu estou vivendo um tempo na minha vida espiritual que eu nunca vivi, eu tenho sido visitado pelo poder de Deus. Esse é o desejo do meu coração, e esse deve ser o desejo da nossa igreja. Não que as pessoas cheguem aqui e dizem, o culto foi tão bom, a banda tocou bem, o culto foi tão gostoso, as pessoas foram tão simpáticas, nossa, essa igreja é tão querida, que povo lindo e maravilhoso, mas que as pessoas saiam daqui dizendo, hoje eu entendi algo de Deus que eu nunca entendi, hoje eu tomei uma decisão para a minha vida espiritual que eu nunca tomaria, eu quero mudar a minha vida. Nós precisamos viver na atmosfera do sobrenatural, se queremos ser uma igreja verdadeira. Algumas semanas atrás, na terça-feira recebi umas 15 mensagens diferentes de irmãos da igreja. E nas mensagens eles diziam assim, parabéns pastor pela sua palavra de domingo. Eu gostei muito do que o pastor falou. E em algumas mensagens eu comecei a me emocionar, porque eu achei assim, o Espírito Santo tocou a vida dessa pessoa de alguma forma, que eu não sei dizer. E ela está vindo a mim dizer assim, pastor, o que você falou vai mudar minha vida. Mas eu continuei ouvindo os áudios e as mensagens, ou lendo as mensagens que recebi, e todos falaram assim, eu gostei muito da sua palavra, pastor. Você falou para as crianças não ficarem incomodando o culto. Falou para o povo não chegar atrasado. Você falou para o povo tomar cuidado com algumas coisas aí. Eu acho que aquela palavra que o pastor deu foi muito bem dada. Tinha que ter dado aquela palavra mesmo. E eu juro que na hora, meus irmãos, eu pensei assim, puxa vida, eu procurei pregar uma mensagem do evangelho tão bíblica. Mas parece que nós estamos tão fechados à ação do Espírito Santo, que nós gostamos daquilo que desperta, de certa forma, algum senso de justiça, ou de prioridade, ou que vem de encontro ao que nós pensamos sobre como a igreja deve ser e o culto deve ser. E naquela semana eu fiquei impressionado com a quantidade de mensagens que eu ouvi, não falando sobre o que foi ministrado da palavra, mas sobre a repreensão que eu dei à igreja, como pastor, muito carinhosamente à igreja, naquele dia. Nós precisamos, meus irmãos, abrir os nossos olhos e o nosso coração, para viver a vida de uma igreja sobrenatural, mais do que o carisma do pastor, mais do que o carinho dos irmãos, mais do que a qualidade do nosso culto, a ação do Espírito no meio de nós. E aí eu começo a olhar para essa igreja do texto que nós lemos, e ver algumas coisas na vida dela que só o Espírito Santo podia fazer. E eu quero destacá-las agora rapidamente, para nós terminarmos essa série. E que a partir do término dessa série, que esses movimentos que o Espírito Santo tem nos levado a ter aqui na nossa igreja, essas reflexões, essas pulgas atrás da orelha que têm aparecido nas nossas vidas, possam continuar nos incomodando e nos movendo para uma vida mais perto do Espírito Santo. Amém? Primeira coisa que esse texto me ensina, essa igreja sobrenatural de Atos capítulo 4, vivia uma unidade que só é possível ser vivida por uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Todos os que creram estavam unidos de coração e de mente. Imagine, meus irmãos, uma igreja que cresce de uma hora para outra. Essa era a igreja do início de Atos. O texto de Atos capítulo 2 nos diz que Simão Pedro pregou uma mensagem, depois da descida do Espírito Santo, e que 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia.
uma igreja que estava crescendo rapidamente, uma igreja que estava se avolumando rapidamente, uma igreja onde as pessoas não se conheciam tão profundamente, uma igreja que não tinha ordem de culto, não tinha liturgia, não tinha doutrinas direito, não havia tido tempo hábil para que os apóstolos pudessem contar àqueles que estavam fazendo parte da igreja os ensinamentos de Jesus. Ainda não havia Novo Testamento escrito, não havia nada, uma igreja baseada única e exclusivamente no poder do Espírito Santo, mas uma igreja tão cheia do Espírito Santo, a ponto do Espírito Santo unir os seus corações e as suas mentes de uma forma como ninguém poderia fazer. O Francis Chan conta no 7º capítulo do livro a história de um homem que chegou à sua igreja, se convertendo, vindo de uma vida de crimes. Ele era membro de uma gangue. E ele chegou à igreja, se converteu a Cristo e começou a participar da igreja. E dado algum tempo ele parou de vir à igreja. Então os pastores foram atrás dele, perguntaram a ele por que ele havia parado de ir na igreja. E ele falou assim: olha, eu estive aqui nessa igreja durante um tempo, e eu percebi que a gangue da qual eu fazia parte, fora dessa igreja, tinha mais lealdade entre si do que a igreja. Porque lá, se alguém mexesse comigo, mexia com todos. Lá, se eu fizesse alguma coisa errada, os outros me protegiam. Lá, se eu cometesse alguma coisa assim, se eu tivesse alguma necessidade, os outros iam intervir e me ajudar. Mas quando eu vim aqui na igreja, eu vi que vocês falam de unidade, que vocês falam de amor, que vocês falam que são uma família, que vocês falam isso, mas que na verdade, todos vocês estão cada um por si e Deus por todos. E quantas vezes, meus irmãos, essa é a realidade da vida da igreja. Eu estou numa porção de grupos de pastores por aí. E nessa última semana, a discussão dos grupos, qual foi? Imagine. Muda o horário do culto ou não muda por causa do jogo da Copa. Eu fiquei impressionado, meus irmãos, com pastores que estão nas nossas igrejas, que são tão carnais, mas tão carnais, a ponto do cara dizer assim: que culto que é? Cancela os cultos, vamos reunir o povo na igreja, comer pipoca, apitar apito, assistir o jogo, deixa o culto. Você é muito religioso, isso é religiosidade, você querer manter o culto no domingo. Por outro lado, tinha outros que diziam assim: não vou mudar o culto nem um segundo, se tiver só eu e minha esposa lá, eu vou fazer o culto na hora que é para fazer, porque eu não mudo nem um segundo, porque eu não acredito que tem que mudar a vida da igreja por causa de programações de entretenimento como é a Copa do Mundo. E no meio dessa discussão toda, meus irmãos, eu comecei a perceber como que os nossos desejos, as nossas intenções e a nossa carnalidade atrapalham a ação do Espírito no meio de nós. E muitos de nós que aqui estamos, cantamos assim: Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Olha para o irmão e diz assim: eu sou um com você, meu irmão, nós somos amigos, queridos, como é bom, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Mas aconteceu uma coisinha, a gente para de vir no culto, a gente deixa a comunhão. Eu falei outro tempo aqui, em outro momento no culto, que se você ganhasse uma herança de 10 milhões de dólares amanhã, domingo que vem você estava aqui, na escola bíblica dominical, estudando a Bíblia, ou você ia dizer assim: puxa, agora eu não preciso mais ir naquela igreja, agora eu tenho o que eu quero, eu tenho dinheiro, eu tenho condição, eu tenho possibilidade de fazer as outras coisas que eu quero fazer. Que tipo de unidade nós vivemos enquanto igreja? Como igreja, meus irmãos, nós estamos envolvidos num projeto. Esqueça isso, tire isso do seu coração. Igreja não é lugar que você vai. Igreja é um lugar que você está construindo. Nós somos a igreja do Senhor. Pare com esse negócio. Se você acha assim, a igreja do aeroporto vai estar sempre lá, não vai. Um monte de igrejas abrem e fecham todos os dias, porque a igreja do Senhor Jesus não vai acabar. Jesus Cristo falou que Ele vai vir buscar a sua igreja, então a igreja não vai acabar. Mas as igrejas locais acabam, todo dia tem uma igreja fechando as portas. Por quê? Porque os crentes disseram assim: a igreja é um lugar que eu vou. Se eu vou, se eu não vou, não faz diferença. Eu não estou preocupado em viver a vida da igreja, eu não estou preocupado em viver verdadeira comunhão com os meus irmãos, eu não estou preocupado em ser um em mente e coração com a minha igreja, mas eu estou preocupado em ir lá, ouvir uma palavra, voltar para minha casa. Eu estou preocupado assim: se não tiver nada mais importante para fazer, eu vou no culto.
E a verdade, é bem verdade que esse negócio da Copa do Mundo escancarou uma realidade muito clara. Todo domingo nas nossas igrejas, tem pessoas que faltam por motivos tão fúteis quanto a Copa do Mundo. Só que na Copa do Mundo nós sentimos por quê? Porque todo mundo falta ao mesmo tempo. E aí isso nos cria uma crise. Mas quantas vezes você que está aí sentado não deixou de vir à igreja, à comunhão da igreja, porque simplesmente você não quis? Você, vou fazer um churrasco hoje. Veio uma visita aqui na minha casa, eu vou ficar com ele. Aconteceu tal coisa, e eu não vou priorizar isso na minha vida agora. Eu não estou julgando você, nem estou dizendo que você tem que estar em todos os cultos. Você pode, uma vez que outra, fazer o que você tem desejo de fazer. Mas nós não podemos perder de vista que nós somos uma igreja e precisamos construir isso juntos. A unidade de mente e coração. Amém? Mas uma segunda lição que eu aprendo com esse texto. Uma igreja sobrenatural tem uma generosidade diferente. Olha o que o texto diz sobre aquelas pessoas. Eles não consideravam os seus próprios bens, mas eles compartilhavam aquilo que tinham. Eles olhavam para ver quem estava necessitado, e eles eram capazes de vender o que tinham, para colocar aos pés dos apóstolos, para ajudar aqueles que não tinham. Eles viviam uma espécie de generosidade, diferente de tudo aquilo que nós vemos na vida da igreja hoje em dia. Quantas pessoas nós vemos frequentando as igrejas porque querem resolver os seus problemas? Elas não querem entregar nada para a igreja, elas querem pegar algo da igreja. Elas não querem se oferecer a Jesus, elas querem pegar algo das mãos de Jesus. Elas estão preocupadas com aquilo que elas podem ganhar fazendo parte da igreja, e não com aquilo que elas podem dar sendo parte da igreja. Obviamente que esse texto não é nenhuma apologia, nenhum tipo de comunismo, nem algum tipo de loucura de nós sairmos vendendo tudo que nós temos e dando tudo que nós temos aos pobres. Mas esse texto nos desafia ao princípio de que nós não podemos, se somos uma igreja cheia do Espírito Santo, ficar alheios e indiferentes às necessidades dos nossos irmãos. E nós temos visto isso o tempo todo na vida das igrejas. Pessoas que não têm uma generosidade sobrenatural, uma preocupação sobrenatural uns com a vida dos outros, a ponto de abrir mão um pouco do seu conforto, do seu luxo, daquilo tudo que tem, em favor de alguém que precisa da mão estendida para ser acolhido em suas necessidades. Nós temos que fazer o que essa igreja fazia: repartir a cada um conforme a necessidade de cada um. O que o meu irmão precisa? E eu não estou falando aqui simplesmente de dinheiro, mas às vezes o seu irmão precisa de um tempo, de uma palavra, de um ombro amigo, de uma amizade. Mas eu sei que você está tão preocupado com a sua rotina, com o seu trabalho, com ganhar o seu dinheiro, com pagar o seu boleto, com fazer as suas coisas, com assistir o seu jogo, com seguir a sua rotina, com comer a sua comida, com fazer essas coisas que todo ser humano faz, coisas naturais, que você não consegue enxergar a atmosfera sobrenatural de que o Espírito Santo quer gerar essa generosidade dos nossos corações, a ponto de eu poder andar uma segunda milha com o meu irmão, a ponto de eu poder emprestar o meu tempo para ele, a ponto de eu poder ser generoso com ele naquilo que Deus tem dado à minha vida. Nós precisamos mudar, nós precisamos entender que ser igreja é agir com generosidade. Mas em terceiro e último lugar, esse texto me ensina que uma igreja sobrenatural é uma igreja que testemunha com poder a ressurreição de Cristo. Amém? Uma igreja cheia de poder. O verso 33 diz que com um grande poder os apóstolos davam testemunho e havia sobre eles uma grande graça. Sabe o que quer dizer isso aqui? A palavra grega é carisma. Havia sobre eles um grande carisma. Havia sobre eles como se fosse uma unção especial de Deus. Havia sobre eles como se fosse uma capacitação especial de Deus, que quando eles testemunhavam, os corações se derretiam diante da pregação da palavra, porque essa igreja estava vivendo num ambiente sobrenatural, a presença de Deus sobre eles. Estavam procurando um nível, uma atmosfera, um lugar de relacionamento com Deus diferente do relacionamento natural. E aí Deus dava a eles essa capacidade de testemunhar sobrenaturalmente da palavra.
Meus irmãos, urge no nosso tempo igrejas que busquem o Espírito Santo de tal forma que possam anunciar a mensagem e ver vidas rendendo-se aos pés do Senhor pelo poder do Evangelho de Cristo. Infelizmente, na vida de nossas igrejas, nós temos, na maioria das vezes, um grupo de 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, que se preocupam com a evangelização de outras pessoas, e às vezes participam dos evangelismos, às vezes criam estratégias próprias de evangelização, saem de vez em quando para entregar um folheto para alguém, se preocupam em se reunir para o encontro de discipulado com outra pessoa. Mas a vida real da igreja e o dia a dia das igrejas é um monte de pessoas que não estão preocupadas de verdade com a perdição dos pecadores. Uma vez eu ouvia um pregador falando no congresso de pastores, e ele dizia: qual foi a última vez que você chorou por um pecador? E eu comecei a fazer as contas na minha cabeça. Qual foi a última vez que, indo ao Senhor em oração, ou vendo a situação de alguém envolvido no pecado, eu me entristeci a ponto de vir lágrimas nos meus olhos e eu dizer: Senhor, essa pessoa está perdida, sem Cristo, sem Deus. E eu comecei a ver que o que eu precisava na minha vida não era saber mais, não era ser mais inteligente, não era ter mais capacidade, mas o que eu precisava fazer era aprender a amar, aprender a encher o meu coração de quem Deus é e olhar as pessoas como Deus olha. E nós temos uma grande dificuldade com isso. Nós não enxergamos as pessoas do prisma de Deus. Nós enxergamos muitas vezes as pessoas como um problema para eu resolver. Mas, irmã Zélia, você pode dar uma atenção para tal pessoa lá que precisa de uma atenção? Ah, pastor, eu já tenho os meus problemas para resolver, o senhor está trazendo outro para mim. A minha rotina já é tão corrida. Mas em que atmosfera nós estamos vivendo? Que tipo de vida com Cristo nós estamos vivendo? A quantos quilômetros de distância nós estamos da igreja modelo, que é a igreja de Atos dos Apóstolos? Que tipo de igreja nós estamos construindo? É isso que o Senhor tem para nós? Uma vida de cada um vivendo a sua vida, vindo na igreja todo domingo, fingindo que está tudo certo e vivendo de uma forma que não agrada a Deus de verdade? Será que é só isso que Deus tem para nós? Eu não consigo acreditar. Eu prefiro acreditar que é possível que uma igreja experimente da presença do Espírito Santo de tal forma que ela não caminhe mais no natural, mas que ela caminhe no sobrenatural. O Francis Chan cita o texto de Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo ensina o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, todos aqueles 9 gomos desse fruto que os irmãos conhecem. E o desafio que ele faz no livro me fez encher os olhos da água hoje, quando passeava com o meu cachorro. Porque ele pergunta assim: o Espírito Santo está em você, não está? Então você tem mais paz do que um budista, sim ou não? Tem que ter, né? Mas será que tem? Ou está atribulado? Porque o Espírito Santo não está enchendo. O Espírito Santo está pequenininho. O Espírito Santo está na sua vida, então você precisa ter mais alegria do que um pecador. Um pecador que está aí, indo, vestindo a camisa verde e amarela, tocando vuvuzela, vendo o jogo do Brasil. Um pecador que está saindo na noite enchendo a cara. Esses vovozinhos, já viu esses vovozinhos, cabelinho pintado, que dançam a noite inteira no bailão? Um dos gomos do fruto do Espírito é a alegria, não é? Você tem mais alegria do que esse tipo de gente? Então o que está acontecendo com você? Você é mais paciente do que as pessoas que não conhecem a Cristo? Então, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja? Meus irmãos, o chamado de Deus para nós é o chamado para vivermos numa atmosfera do Espírito Santo. Abri meu coração para os irmãos, por que eu preguei, estou pregando essa série de pregações a essa igreja? Eu tenho muitas visões, muitas técnicas e muitas reformulações para fazer com a vida dessa igreja.
Alguns irmãos dos ministérios já estão até arrepiados comigo, né? Porque eu pego um pouco pesado, entorto o caroço, eu tento fazer as coisas andarem dentro de um padrão melhor. E de fato, nossa igreja precisa melhorar muitos processos. É algo administrativo que nós precisamos fazer na vida da nossa igreja. Mas eu não acredito que nenhum desses processos vai surtir efeito se nós não aprendermos a viver o sobrenatural de Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos feito tempos de oração aqui na igreja. Por isso nós temos feito vigília. Por isso eu preguei há pouco tempo uma série sobre oração. Por isso nós temos motivado os irmãos a procurarem a plenitude do Espírito Santo em suas vidas. Porque eu sou um miserável pecador e não consigo produzir esse avivamento. É impossível para mim. O meu carisma não vai levar a igreja muito longe. A habilidade de quem dirige, de quem lidera, dos líderes de ministério não vai levar a igreja muito longe. O que vai fazer com que essa igreja seja edificada e faça diferença onde ela está, é se cada um de nós decidir viver no ambiente de uma igreja sobrenatural. Nós precisamos da misericórdia do nosso Deus. Quero convidar você a orar. Feche seus olhos, quero convidar os músicos a virem aqui à frente. Se você pudesse colocar de pé, se coloque, vai ser melhor. Eu gostaria que nós cantássemos uma música que eu tenho certeza que você conhece bem. Eu queria que você cantasse ela de todo o coração. E que ela fosse uma espécie de oração nossa como igreja essa noite. Clamando ao Senhor, que o seu Espírito faça isso que essa canção diz, na vida de cada um de nós e na nossa vida enquanto comunidade. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Jesus, faz o teu santo nome, Pai. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu gostaria que como igreja nós pudéssemos erguer um clamor ao Senhor essa noite. Eu não sei como, e talvez você que ouviu essa pregação também não saiba, como de fato experimentar esse nível mais profundo de vida no Espírito que nós lemos no livro de Atos.
Mas nós todos podemos fazer uma coisa. Nós podemos clamar ao Espírito Santo e dizer: encha nossas vidas. Nós não somos mais ou menos pecadores do que aqueles homens que formavam a igreja de Atos 4. Mas sobre eles repousava um poder diferente. E nós podemos pedir ao Senhor que esse poder repouse sobre a vida da nossa igreja, para que nós vejamos milagres, para que nós vejamos sinais, para que nós vejamos transformação, para que nós vejamos conversões verdadeiras, para que nós vejamos pessoas tão carnais e apegadas a este mundo se rendendo por completo aos pés do Senhor. Eu creio que o Espírito pode fazer isso, e essa noite nós podemos clamar para que Ele nos visite como igreja, para que Ele nos encha como igreja. E quem sabe nós não podemos experimentar daqui para diante da vida dessa igreja um tempo que nunca experimentamos. Há mais no Senhor, há mais de Deus para nós. Nós podemos mergulhar mais fundo, mas nós precisamos desejar isso. Nós vamos cantar mais uma vez que o Espírito está aqui. Eu quero desafiar você que faz parte dessa igreja e que ouve essa palavra e diz assim: eu quero que essa igreja viva o sobrenatural de Deus. Meus irmãos, nada de pentecostalismo, nada dessas bobagens. A ação pura do Espírito Santo, a ação verdadeira do Espírito. E se você quer orar comigo, clamando isso, eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, ainda que os corredores fiquem um pouquinho cheios. Venha, se mova, saia um pouquinho do seu lugar para representar isso, dizer: Senhor, eu me aproximo. Espírito Santo, eu desejo. Senhor, eu quero mais. Nós queremos viver isso. Vamos cantar. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. São curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Ó Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está em cada um de nós, porque a Tua palavra assim nos garante, que no momento em que cremos no Evangelho, o Senhor passou a habitar os nossos corações. E obrigado, Espírito Santo, por habitar templos tão precários quanto muitos dos nossos corações. Obrigado, Espírito Santo, por estar em nós. Obrigado porque a voz do Senhor fala aos nossos corações. Mesmo quando nós estamos tão cheios de mundo, mesmo quando nós estamos tão cheios de coisas que desagradam o Senhor continua clamando e clamando no fundo da nossa alma. Ó Espírito Santo, te adoramos essa noite, erguemos o Teu nome.
Senhor, ao longo dessa série de pregações, nós temos falado sobre a importância, sobre o nosso desejo de sermos cheios de Ti. Como igreja, nós nos movemos nos nossos lugares essa noite, pedindo que o Senhor encha as nossas vidas. Ó Senhor, nós não sabemos como isso pode acontecer. Não há fórmula, não há receita, mas nós sabemos que podemos pedir. E Senhor, como igreja nós pedimos, ó Espírito Santo de Deus, enche esta igreja. Enche essa igreja de arrependimento. Enche essa igreja de vida nova. Enche essa igreja de dons e talentos. Enche essa igreja, Deus, de vidas rendidas aos Teus pés. Enche essa igreja, Senhor, daqueles sinais e prodígios que só o Senhor pode fazer. Não para a honra e glória de qualquer um de nós, mas para que o Teu nome seja glorificado. Ó Senhor, faz de novo aquilo que o Senhor fez tantas vezes ao longo da história, visitando um povo que clama pela Tua presença e fazendo coisas que eles jamais podiam imaginar. Nós não somos merecedores, não somos, mas nós não aceitamos viver no natural. Nós não aceitamos viver apenas pelas nossas estratégias, projetos. Nós precisamos do Espírito movendo nos nossos corações. Como igreja nós clamamos: faz de nós, Espírito Santo, uma igreja sobrenatural, uma igreja que vive com os pés na terra, mas uma igreja que vive com o coração no céu, uma igreja que entende quem o Senhor é e vive à luz da Tua palavra. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.